Neste episódio, eu engano-me nas luas de Urano, a Lígia arma-se em Karen a defender os europeus, o Tiago substitui a mobília de casa por um satélite japonês e o Gonçalo leva os americanos a sério. Está lançada a nau espacial. Olá e sejam bem-vindos a bordo neste que é o episódio número 1 da nau espacial. O meu nome é Miguel. Eu sou o Gonçalo. Eu sou a Lígia. E eu sou o Tiago. A semana que passou foi muito rica em notícias, tanto que até tivemos aqui alguma dificuldade em selecionar os temas para hoje. E, meus amigos, vamos ter aqui coisas mesmo do outro mundo. Mas, antes disso, visto que este é o primeiro episódio, achamos que faz sentido apresentarmos um pouco. Portanto, eu vou começar pelas senhoras. Lígia, diz-nos o que é que tu és, o que é que fazes e o que é que te traz aqui. Eu sou a Lígia, sou astrobióloga. A minha formação é em Biologia, mas neste momento trabalho num departamento de Astronomia na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. E eu trabalho em fazer catálogos de assinaturas de vida, ou como nós chamamos bioassinaturas, e o meu interesse neste momento é esse catálogo ser utilizado em exoplanetas. Portanto, a área espacial que eu tenho mais interesse é na pesquisa de vida extraterrestre. Ok. Tiago, queres fazer o favor de te introduzir? Sim, claro. Pronto, sou o Tiago, sou da área de aeroespacial. Os restantes somos os três da área aeroespacial, sem ser a Lígia, pronto, vai haver um bocadinho menos diversidade agora. E eu estou a trabalhar na Agência Espacial Europeia, na Alemanha, no Centro Europeu de Operações Espaciais, se não me engano. Traduzir a sigla é sempre um bocado difícil para português, mas o que eu faço é dinâmica de voo. Portanto, eu trabalho numa equipa que controla as naves que a Agência Espacial Europeia tem aqui do Sol. Nós controlamos e enviamos sinais lá para cima para elas saberem o que fazer. E a minha equipa em específico o que faz é, antes de dizer à nave o que fazer, nós temos de saber onde é que ela está e qual é a sua velocidade. E, portanto, a minha equipa faz a determinação da órbita da nave. E o meu interesse é em missões científicas, em exploração e é no design destas órbitas para estas missões que vão a outros astros. E o meu nome é Gonçalo Vera Cruz, eu sou consultor na PwC, sendo que a diferença é que se calhar não sou um consultor como a maioria generalista, como se vê muito por aí. Eu estou numa equipa que se dedica exclusivamente ao espaço, portanto não faço trabalho técnico, apesar da minha formação ser em engenharia aeroespacial, no técnico e em Delft. Eu faço vários tipos de projetos relacionados com estratégia, política, economia, business cases, esse tipo de coisa. E, portanto, acho que é isso que trago aqui ao podcast. Em termos dos meus interesses, o meu interesse basilar desde o início, pelo menos da universidade, sempre foi propulsão e foguetões, no sentido em que, mais foguetões, no sentido em que gosto de uma boa explosão e de uma boa combustão, vá. E por outro lado, em termos de interesse profissional, gosto muito de trabalhar também na área de foguetões, lançadores, tudo isso, mas também me interessa muito formas de... Ou seja, existe muito o clichê das pessoas dizerem que gostam das partes do espaço que faz melhorar a vida das pessoas na Terra. O meu interesse, acho que se poderia dizer isso, mas por outras palavras e mais específico interessa-me em maneiras de fazer dinheiro com base da indústria espacial. Portanto, ter ideias com empreendedorismo e uma boa ideia, um bom desenvolvimento, uma boa execução, fazer dinheiro, acho que é algo que me faz, não é que me motive, mas que acho interessante e que gosto de explorar. Obrigado, Gonçalo. Então acho que falto eu, portanto, eu sou o único dos 4 que está a trabalhar na indústria aeroespacial em Portugal. A minha formação também é da aeroespacial e estou a trabalhar neste momento em uma pequena startup que é consórcio de outras 2 empresas um bocadinho mais antigas e maiores, que uma das coisas em que estivemos a trabalhar já desde há algum tempo é o famoso projeto do Porto Espacial nos Açores. Portanto, o meu background é essencialmente no segmento terrestre, portanto, quer lançamentos, quer comunicações, mas principalmente na área dos lançadores. E esses são também os meus interesses, portanto, propulsão, lançadores, um pouco também como o Gonçalo. Eu não na perspectiva de se calhar tanto de fazer dinheiro, mas mais na perspectiva de policy, segurança nacional, coisas desse género. Bom, feitas então as apresentações, esta foi de facto uma semana algo invulgar, porque nos últimos dias o tema espacial que tem gerado mais conversa e que até esteve trending no Twitter ou X, ou como é que se chama agora, inclusive para lá da bolha dos nerds do espaço, tem sido o tema dos extraterrestres. Wup, wup, wup.
Como nós gostávamos que nos levassem a sério neste primeiro episódio, vamos resistir aqui à tentação de falar sobre isso. Só que não. Mas vamos deixar esse assunto para o fim. Portanto, primeiro, em vez de falar sobre extraterrestres, vamos falar sobre... Extraterrestres. Exatamente. Na verdade, é um tema que eu vou deixar a Lígia introduzir, mas que também é, no fundo, sobre vida alienígena, ou não? É, de facto, é também extraterrestres. Vamos então começar o podcast com este tema que gerou furor, pelo menos na minha área. Eu posso dizer que o piso dos extraterrestres de Cornell parou completamente na terça-feira e todas as aulas que iam ser dadas foram modificadas à pressa e à pressão para que os slides fossem sobre este paper que tinha saído na Nature e a press release tinha saído há 2 horas atrás. A sorte aqui foi que temos 5 horas de diferença do UK, porque este paper saiu, os autores são de Cambridge. E, portanto, a novidade, e daí ter sido um paper na Nature, é que há autores de Cambridge que dizem que encontraram moléculas produzidas por vida num exoplaneta, portanto, que está a anos-luz do nosso sistema solar, que seria jamais possível chegarmos lá a tempo útil das nossas vidas com naves. Portanto, eles conseguem detectar isto porque têm telescópios, e neste caso o telescópio utilizado foi do James Webb, e esses telescópios têm um aparelho chamado espectrofómetro e por espectroscopia conseguem identificar agentes moleculares ou agentes químicos e com alguma precisão. Exceto, neste paper, as moléculas que eles indicam que são vida não estão identificadas com muita precisão. E então esta press release foi gerou bastante furor, muitas notícias a dizer encontraram moléculas de vida num exoplaneta a anos-luz da Terra, mas a verdade é que os próprios autores indicam no paper que pode ser a molécula, mas não temos a certeza se é essa molécula. E porquê? Porque na linha do espectro em que eles identificaram a molécula, há outras que também esse pico pode ser outras moléculas também. Portanto, não há uma linha que nós chamamos de diagnóstica dessa molécula. Portanto, não há certezas que se encontrou essa molécula. E que molécula é essa? Chama-se DMS. É uma molécula que aqui na Terra é só produzida por fototróficos, ou seja, organismos que fazem fotossíntese, como as plantas, mas neste caso micro-organismos na água. A pergunta a seguir então é, será que este planeta tem água? Este planeta, nós temos a certeza que é um planeta do género Neptuno. Portanto, é um Neptuno que está no que nós chamamos de zona habitável desse sistema solar. Ou seja, a zona habitável significa que pode ter água, há condições de temperatura e pressão que permitem água, mas não significa que haja água. Mas espera. Significa que pode haver água. Encontraram-se moléculas que podem estar ligadas à vida ou ser produzidas por organismos vivos antes de se encontrar água. Antes temos a certeza que tem água, exatamente. E o mais engraçado é que indica-se que estas moléculas só podem vir de vida usando o planeta Terra como exemplo, mas no planeta Terra essa vida precisa de luz. Outra coisa que não se sabe sobre esse planeta, essa luz perfura a atmosfera até à superfície. Porque é um Neptuno e, como nós sabemos, estes planetas gasosos têm uma atmosfera bastante densa. E para além disso está a 120 anos-luz de distância, não é? Portanto, conseguimos obter raios de luz de lá, fotões de lá, só mesmo com o James Webb. Exatamente, mas aqui a questão é se a estrela desse planeta está perto o suficiente desse planeta para a luz conseguir penetrar uma atmosfera tão densa como a de um planeta gasoso. E a resposta é, muito provavelmente não está. Porque esse planeta gasoso nem está muito perto da estrela como é habitual. Está, como eles chamam, na zona habitável, que é um pouco mais longe. Portanto, há sérias dúvidas se a luz penetra à superfície, significando que fotossintéticos não conseguiriam sobreviver, muito menos produzir DMS. Há dúvidas se existe água sequer nesse planeta para ter fotossintéticos marinhos. E pronto, e estas são todas as questões que toda a comunidade, nós todos, ficámos muito chocados de a press release ser tão, pouco cuidadosa a lidar, ou a guiar a atenção das pessoas que estavam a ler, portanto da sociedade, digamos, e pronto, e a comunidade, posso-vos garantir que não acredita que, não está convencida que há provas suficientes que existe moléculas de vida nesse planeta. Ok, então até prova do contrário, podemos colocar esta notícia no clickbait científico. Foi um clickbait, sim. Não deixa de ser uma grande notícia científica que conseguimos identificar moléculas
numa atmosfera que está a anos-luz de nós. Portanto, este telescópio é fantástico. Estamos a conseguir caracterizar planetas que demorámos séculos a conseguir identificar do nosso próprio sistema solar. Aliás, sabemos mais sobre este exoplaneta, se calhar, do que sobre Urano. Só para terem ideia. Ok? Isto é incrível a nível científico. Mas eu, se calhar, acho que dizerem isso na press release não ia vender tanto. E, se calhar, daí terem chamado mais por este lado, que não há provas. Isso podemos dizer, este paper não tem provas suficientes sequer que aquilo seja DNS. Muito bem. Do meu lado, o que ressalta é que eu sinto que, semana sim, semana não, recebemos notícias sobre astrobiologia e ora é água pela enésima vez em Marte, ou é fosfatos em Vênus, ou é homens lagarto em Plutão, e sempre que recebemos uma notícia dessas, eu basicamente, desde que estamos a preparar este podcast, que eu mando à Lígia, isto é sério? Lígia, isto é sério? Porque sempre o que acontece é que nós recebemos uma notícia da astrobiologia e depois ficamos à espera do follow-up, e não, foi só clickbait das páginas do Instagram ou dos mídias portugueses, vá. Isto tudo para dizer, eu nem estou a perguntar qual vai ser o follow-up, estou a perguntar, vai haver follow-up? Neste planeta, de certeza que não, porque o que foi encontrado já atinge os limites de precisão deste telescópio. Portanto, se vai haver follow-up é daqui a 20 anos, quando houver um telescópio mais potente, que já está a ser desenhado, o Habitable World Observatory. Será um telescópio, se calhar, capaz de ver se existe água, portanto, de conseguir penetrar até à superfície. Se não conseguir, é porque de todo não há luz a penetrar. Portanto, isso também nos dá muita informação. Portanto, o que vai acontecer é agora mudarem o foco para outros planetas semelhantes a que estão na Habitable Zone, também na zona habitável, como chamam. Tendo em conta que disseste que sabemos mais deste exoplaneta do que do Urano, eu se calhar sugeria apontarmos o James Webb para o quintal e agradecer que não foi raptado por piratas, porque se bem se lembram, antes de ser lançado, grande furor também nas redes sociais e fora dos meios nerd de espaço, como o Morgado chamou, que as autoridades estavam com medo que o James Webb fosse raptado por piratas a caminho da Guiana Francesa. Já valeu não ter sido raptado. Porque o telescópio de James Webb, se bem se lembram, foi lançado no Natal de 2021, portanto teria sido um bom presente de Natal para algum barão da droga ou alguma coisa aí. Mas sim, ele teve que fazer a travessia, portanto, dos Estados Unidos até à Guiana, não foi? Porque ele foi lançado depois pelo Ariane 5. RIP. Desde que ele começou a ficar operacional, que foi uns meses depois do lançamento, que é como o Gonçalo diz, parece que todos os meses temos uma notícia de olha, o James Webb observou este novo exoplaneta ou esta coisa no espaço, olha, descobrimos estas moléculas. Portanto, vamos começar a precisar de ti, Lígia, recorrentemente para nos dizeres quão sério é que temos que levar todos estes papers. Veio a calhar este podcast, afinal. Veio a calhar mesmo aqui com as notícias do James Webb. Mais um produto deste fantástico telescópio. É muito difícil o James Webb conseguir encontrar vida, posso já dizer. Não está desenhado para isso, num exoplaneta, pelo menos. Já estragar a festa, a sério, no primeiro episódio, Lígia. Mas é importante as pessoas estarem informadas o suficiente para tomarem sempre todas estas notícias com um grão de sal. Porque este telescópio está desenhado para encontrar moléculas numa atmosfera e há uma grande limitação do que é que estas moléculas nos podem dizer. O que estas moléculas nos podem dizer é quais são os planetas que num segundo telescópio nós nos devemos focar. E isso é incrivelmente importante para nós, porque nós não conseguimos ver todos os planetas em tempo útil. Mas daí a dizer, se definitivamente há fotossíntese neste planeta, isso não vai acontecer muito provável. É muito improvável. Em relação ao Urano, só um pequeno apontamento. A NASA realmente disse que o top de prioridades para a próxima década é... Não, desculpem, não é Urano, é Marte. Enganei-me. Desculpem, eu sou muito salty com isso. Sem problema. Claro, como é óbvio, o mais importante é Marte. Mas em segundo lugar é Urano. Portanto, já estivemos mais longe de ter realmente dados sobre esse planeta. Quando diz Urano, queres dizer Encélados especificamente? Ou... Espera, Encélados é de Saturno? É de Saturno, sim. Mas eles disseram Encélados também em terceiro lugar. O que fez com que as pessoas que estudam a Europa ficassem muito chateadas. Mas só também outro apontamento final, tu disseste muito bem que o James Webb foi lançado pela Ariane 5. Para quem não sabe, isso é um lançador europeu, mas vocês percebem melhor do que eu. Era, exato. Acontece que aqui na América, eu trabalho na América, e sempre que eles falam no James Webb, eles dizem: nós americanos lançámos o James Webb para o espaço. E eu estou sempre no fim da sala a dizer: desculpem. Actually, it was European Union. Não digo European Union, sorry.
Não, a ESA. Eu digo a ESA. Lamento. Agência Espacial Europeia, sim. Mas eu acho que esta coisa do James Webb não ser boa o suficiente e precisamos de um segundo telescópio, eu acho que isto é a conspiração dos astrobiólogos para vender mais telescópios, portanto, eu não caio nessas patranhas. Nós já temos falado muito entre nós sobre este assunto antes disto, e eu lembro-me de aí há uns tempos atrás termos falado sobre uma bioassinatura que tinha aparecido num sítio qualquer, e a Lígia disse que não, isto não é realmente uma bioassinatura porque pode ser produzido de outras formas. Agora parece que temos uma molécula que realmente é uma bioassinatura, mas a Lígia diz, não, mas não temos a certeza se é esta molécula porque os picos no espectro podem corresponder a outras moléculas. Exato. Portanto, quando é que vamos ter realmente a certeza? Por acaso, essa é uma boa pergunta. Há uma zona no espectro em que o DMS é único. Portanto, há uma zona no espectro que tem assinatura diagnóstica, como nós dizemos. Pergunta-me se essa zona do espectro está nos resultados do paper. Eu já percebi que não. Não está. Pronto, isso é revelador. Clickbait científico. A 5 microns teríamos uma zona em que o DMS é único, mas eles não mostram essa parte do espectro. Isto é um esquema para vender mais astrobiologia. Desaprovo. Bom, antes que a Lígia e o Gonçalo entrem em briga, se calhar mais vale passarmos ao próximo tema. Esta semana também, há uns dias, foi lançado a bordo do foguetão H2 japonês 2 missões, na verdade, mas vamos só aqui falar sobre uma. Uma foi outro telescópio espacial de raio-x, mas a que nós vamos aqui falar foi o SLIM, Smart Lander. Tiago, vais ter que me ajudar? For Investigating Moon. Not Investigating the Moon. Não, Investigating Moon. Parece em inglês, assim um bocado quebrado, mas... Porque senão estragava o acrónimo, eu percebo. Mas, Tiago, conta-nos, que missão é esta até à Lua? Esta missão vem assim no seguimento de um conjunto de missões da Índia, da Rússia, quase conseguiu, à Lua, e que foi lançada agora a 7 de setembro pelos japoneses, pela JAXA. E esta missão tem uma série de coisas interessantes que a distinguem das outras missões. Primeiro, é uma nave minúscula. Ok, tem 700 quilos e é 2,5 metros por 2,5 metros por 2 metros. É um cubo grande de metal. Portanto é tipo um daqueles carros smart, mais ou menos? Talvez, sim. Talvez seja uma comparação adequada. Mas não é muito grande. Cabia aqui num canto do meu apartamento, se eu tirasse daqui a mobília. Mas a ideia é que 700 quilos para uma nave espacial é pouco. E eu tirei aqui os dados da Luna, a russa. Tinha 1,75 toneladas, ou seja, 1.750 quilos. E a indiana, a Chandrayaan 3, tinha mais 3.000 quilos. Portanto, é uma missão mesmo pequenina. Para além disso, o que ela pretende fazer é demonstrar a capacidade da Agência Espacial Japonesa de aterrar com precisão. Portanto, eles querem aterrar numa zona específica da Lua num raio de 100 metros. O que é incrível. Pronto, 100 metros é uma distância grande, mas todas as operações que vão ser feitas e toda esta aterragem tem de ser quase toda controlada aqui da Terra. E nós aqui da Terra estamos muito longe da Lua. Não é assim muito fácil. Eu já passei por isso. Eu já passei pelo fenómeno de pensar, ok, mas o quão difícil é que é aterrar num raio de 100 metros. É uma zona grande. Mas à medida que fui aprendendo operações, apercebi-me aos poucos que de facto isto é desafiante, no mínimo. E pronto, a missão ainda está a caminho. É diferente das outras também na maneira como vai chegar à Lua, porque vai demorar cerca de 3 ou 4 meses a chegar à Lua. Poxa. Isto porque, ao passo que as outras missões começam a orbitar a Terra, assim num círculo muito próximo da Terra, e depois fazem uma manobra muito grande que as leva num arco de trajetória que vai até à Lua e depois lá travam e fazem a alunagem. Esta missão não. É pequena e também tem motores muito eficientes, mas também um pouco mais fracos, e então vai tentar uma trajetória muito eficiente, em que ela faz esse primeiro arco até à Lua, mas depois não consegue travar, e então faz o que nós chamamos um Gravity Assist, ou uma assistência gravítica, em português. Muito bem. Ao passar na Lua, a sua trajetória fica toda curva, vai dar uma volta grande à volta da Terra e depois encontra a Lua uns meses depois. Portanto, é difícil explicar em formato podcast, nós depois vamos pôr nas notas do programa algumas fontes para quem estiver mais interessado. Mas a ideia é que até a própria trajetória da sonda é um bocado única. E o terceiro ponto, que é único, depois, assumindo que tudo isto corre bem e que eles conseguem aterrar a sonda na Lua, que esperemos que sim, é que a missão tem um pequeno robozinho, assim do tamanho de uma bola de ténis, e que é o rover que eles criaram. Portanto,
uma missão deste tamanho, pequenina, não ia ter um rover daqueles também gigantescos que as outras agências espaciais lançaram para a Lua ou para Marte. Não, é um roverzinho pequenino, é uma bolinha semelhante àquele robô de Star Wars, como é que se chama? BB-8. O BB-8, exatamente. Isto é, sem dúvida, o highlight da missão. Exatamente. É uma pequena bolinha que se separa em 2 hemisférios e depois no meio tem umas câmaras e os 2 hemisférios vão rodando como uma espécie de umas rodas. Novamente, para quem estiver mais interessado, depois podem ver as fontes nas notas do podcast. E sim, isto é muito fofo e é engraçado porque a JAXA foi pedir a uma empresa de brinquedos para fazer design deste pequeno rover, o que é uma mistura de indústrias tão inesperada. A empresa que fez os Transformers e o Beyblade, se não me engano, entre outros. A primeira vez que eu vi esta sonda, o que me fez pensar foram aquelas bolinhas brinquedos que nós atirávamos. Os Bakugans. Faz lembrar aquilo, porque aquilo abre a certa altura, assim, de uma esfera. Não é bem a mesma coisa, mas não sei, fez-me lembrar. E pronto, é uma missão engraçada e é mais uma missão agora num conjunto de missões que foram lançadas à Lua agora no verão. Vamos ver se esta também vai suceder como a Indiana, esperemos que sim. Olha, Transformers Beyblade e Zoids. Está aqui no New Yorker. Não querendo fazer publicidade, mas como é que se chama a empresa mesmo? Takara Tomy. Takara Tomy. Santinho. Epá, eu estou chocada com os 4 meses para chegar à Lua. É imenso tempo. É uma trajetória muito estranha, mas deve ser mesmo boa, porque eles vão... O arco, depois deles se passarem na Lua e voltarem a passar na Terra, fazem um arco muito maior do que a órbita da Lua. Exato. Sim. É a trajetória regional, em vez de apanharem o Intercidades. Para referência, as missões Apollo, por exemplo, ida e volta, acho que demoravam 2 semanas ou 3. É isso que eu vou dizer. Para os alunagem deniers que estão-nos a ouvir, isto não significa que nos anos 60, como é que pode haver tecnologia para chegar mais cedo quando agora demora 4 meses? Calma, malta. É diferente. Não se está a tentar só chocar e sair whatever onde tu aterres, ok? Aqui há uma precisão de 100 metros, um sítio específico, está-se a tentar ser eficiente na maneira como se utiliza os combustíveis e essas coisas todas. Exatamente. Sim, e para além disso, o próprio veículo lançador que lançou esta missão, para além de ter lançado 2, não foi só esta, era uma coisa muito mais pequena do que era o Saturn V, que foi o que levou o homem à Lua nos anos 70. Portanto, logo aí a energia disponível é muito diferente. Pronto, só aqui para garantir. Pois, não tendo muito para acrescentar este tópico, queria só dizer que se esta empresa de brinquedos quiser fazer um plush, e um plush, kawaii, porque é japonês, eu sou cliente, sem dúvida. Quero adicionar à minha coleção. Tens uma coleção de brinquedos Não, tenho um pequeno Luke Skywalker, mas eu acho que ele precisa de um BB-8 para acompanhar. Tu tens uma coleção de plush? Não, a minha coleção é um Luke Skywalker que veio com uma compra do Continente quando saiu o primeiro filme. Ok. Na altura em que ainda gostavas de Guerra das Estrelas, não é? Continuo a achar que foi uma obra-prima o 7º filme, mas pronto, cada um sabe de si. Mas eu pensei que ia sugerir que essa empresa, da próxima vez, uma vez que já lá está um BB-8, enviasse um peluche de um Chewbacca. Sim. Acho que seria giro ter o Chewbacca na Lua. Muito melhor ter Guerra nas Estrelas da Lua do que ter guerra mesmo. Isso acho que não é boa Também ideia. temos de dizer Guerra nas Estrelas? Podes dizer Star Wars se quiseres, amiga. Ok, não é por aí. pronto. Caramba. Fiz um esforço para dizer zona habitável. Bom, vamos se calhar então passar para um tema mais caliente, que esta semana também esteve aí por todo lado na internet, como eu já referi. Houve um senhor, eu vou deixar o Gonçalo explicar esta parte melhor, mas houve um senhor que veio ao Congresso mexicano e apresentou provas, aparentemente até corpos de seres de outro mundo, digamos assim. Em paralelo com isso, houve também a apresentação de um relatório da NASA referente à equipa que eles têm a estudar estes fenómenos aéreos não identificados. Agora já não tem esse nome, antes chamavam-se OVNIs, agora são UAPs, Fenómenos Anómalos Não Identificados, ou FANI. É com a música da Cardi B. Exatamente. Portanto, Gonçalo, o que é que se passa? E está toda a gente maluca? Voltámos ao tempo dos X-Files? Vamos a isso. É o seguinte, eu, apesar de engenheiro de formação, consultor de profissão, considero-me um astrobiólogo amador. Portanto, apesar da resistência dos meus colegas de podcast, decidi trazer este tópico aqui para vós, ouvintes, porque acho que é importantíssimo. Então, vamos ver com mais detalhe. Temos o tal ovniologista,
como nós gostamos de dizer palavras em português. Presumo que seja ovniologista ou astrobiólogo, não é a mesma coisa. Ei! E então, ele teve a oportunidade de trazer ao Congresso mexicano as suas descobertas mais recentes. Não sei o nome do senhor, mas também acho que não interessa muito, não vale a pena. Mas é um sujeito conhecido por este tipo de intrujeiras, de intrujos. Yep. E desta vez trouxe 2 múmias, assim pequeninas, tipo 1,5 m, de parecem mesmo o ET do filme do Spielberg, só faltam os olhos grandes, tem assim também uns globos grandes no crânio onde se cabem os olhos, todas ressequidas, com algumas particularidades engraçadas. Pronto, tem 3 dedos, aparentemente alguma imagiologia que se fez revela que um deles tem ovos, e que ambos têm próteses de metais raros, que para mim foi a parte mais engraçada, devo dizer. Um dos metais era ósmio e o outro já não sei. Umas ligas quaisquer de metais que são raros na Terra. E tudo isto para dizer que temos alienígenas a viver entre nós. Tem 1000 anos, foi a datação de carbono, supostamente. Foram descobertos numa mina. É tanto pormenor estranho. E uma universidade mexicana aparentemente valida esta descoberta no sentido em que o ADN destas criaturas não é humano e 30% é desconhecido. Uma coisa assim do género. Porquê é que esta notícia é interessante ou mais interessante do que o costume? Porque obviamente está a ser em todo lado nas redes sociais. Em primeiro lugar, porque teve esta dimensão de ir a um congresso de um país, pronto, que nós levamos a sério. De ir assim ao congresso com todas estas cerimónias. Em segundo, é o facto de, nem há um mês, portanto no final de julho, ter ido ao Congresso americano, outro país que nós levamos a sério, outros especialistas militares e pronto, as entidades americanas relacionadas com o governo e relacionadas com a defesa, que foram testemunhar, 2 ou 3 sujeitos, que falaram com pessoas que falaram com outras pessoas que viram alienígenas, que viram naves, que viram corpos, que viram todo esse tipo de artefactos em localizações secretas dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, sai ontem uma notícia relacionada com a NASA estar a fazer crowdsourcing de testemunhos de alienígenas. Ou seja, queria trazer para debate estas perguntas, que é: o que é que se está a passar? Porquê é que temos um interesse renovado em alienígenas? Porquê é que estamos a ter este novo nível de formalidade, que até agora não era comum? E, para rematar, será que isto é bom para a nossa área, para a nossa indústria? Vai trazer novo interesse, pessoas interessadas para explorar o espaço a sério? Ou, na verdade, até é mau porque até danifica a reputação deste setor? Nós estamos aqui todos a rir-nos na conversa e pedimos desculpa desde já aos ouvintes, porque este tema mete piada, pronto. não há outra forma, porque geralmente isto são coisas um bocadinho ridículas a maior parte das vezes, outras vezes são coisas mais difíceis de explicar, etc. E neste momento o que me parece, especificamente a NASA, o que me parece que eles estão a tentar fazer é ir de encontro ao ridículo, tentando levá-lo a sério, para finalmente desmistificar a questão. Parece-me que é isso que eles estão a fazer com este body, esta equipa que está a testar estes fenómenos. E o Bill Nelson, o administrador da NASA, referiu há uns dias nessa conferência de imprensa da apresentação do relatório, falando sobre os tais FANIs, fenómenos aéreos ou anómalos, que não sabemos o que são, mas vamos tentar identificá-los. Não sabemos, mas vamos estudar. E eu acho que aqui a ideia é tentar convencer os negacionistas, os ovniólogos, de que a NASA não está a esconder nada e que está a levar o assunto a sério. Vamos ver se são bem-sucedidos nesse esforço ou se vai acontecer exatamente o contrário, vai sair o tiro pela culatra e vamos ter um desprestígio aqui, não só da NASA, mas da nossa indústria como um todo, como dizia o Gonçalo. Pois, é que nós já andámos a tentar justificar o espaço, porque é gastar dinheiro no espaço, ciência, o que é que isso faz de bom? É toda uma conversa à parte, mas em cima disto pusermos uma camada de eles só andam a gastar dinheiro à procura de aliens. Exato. Eu tenho a certeza que não vai ajudar essa discussão. O que eu achei estranho foi mesmo isso, é que até agora, sempre que havia uma discussão sobre este tema, eram as Forças Armadas Americanas. E isso fazia sentido, porque as Forças Armadas Americanas estão em quase todo lado no planeta. E, portanto, eles têm imensos aviões, imensos navios, imensos radares e sensores, e que às vezes apanham anomalias. E essas anomalias são difíceis de explicar, que dão origem a estes fenómenos que, pronto, o que é que será? São aliens? Mas, efetivamente, há muitos casos desses que vão a ser investigados por pessoas que conhecem mesmo os instrumentos, que é outra coisa difícil, porque a maior parte destes instrumentos militares ou navais e da Força Aérea são classificados. Nós não podemos saber muito bem como é que eles funcionam por design. Bem, então, a minha pergunta é, fazia sentido quando estava nessa zona das Forças Armadas,
agora porque é que passou para a NASA? Achas mesmo que é isso? Eu acho isto estranho e pronto, e queria fazer aqui uma piada, porque a NASA nem sequer consegue utilizar o telescópio que tem lá em cima para descobrir vida e é complicadíssimo. E quanto mais descobrir aqui umas múmias, o que é que nós estamos a fazer? No que é que a NASA se está a meter? Eu não acho que isto seja boa ideia. E adiantar já agora que, como estavas a dizer, muitos destes fenómenos estavam relacionados com projetos confidenciais durante a Guerra Fria, portanto a narrativa dos OVNIs até era útil para não estar a suscitar mais o interesse do público em que tipo de tecnologia está a ser desenvolvida, que aviões, Stealth Bomber B2, não sei o quê, nananã, whatever, Pássaro Preto, né? Blackbird, essas coisas todas, não estar a divulgar. Mas pronto, agora estamos com um renovado interesse e das três uma. Ou é a teoria do Morgado, acho que é muito boa, ou estamos a tentar abafar algum tópico, é o típico teoria da conspiração, de certeza que algum matreiro se está a passar nos Estados Unidos, então eles estão a pôr notícia de OVNIs, neste momento já está a sair no México, portanto pronto, não sabemos. E terceiro, vamos ser visitados por homens-polvo e estamos a preparar. Se eu puder fazer um pequeno comentário, a primeira coisa que eu queria dizer é só, eu tenho muita sorte se no fim de um ano de podcast com o Gonçalo eu que tiver o meu visto renovado. Esta é só a primeira coisa que eu quero dizer. A segunda coisa que eu quero dizer é, na minha opinião, sincera, apesar de eu ter um grande apreço pela nossa agência espacial, a Agência Espacial Europeia e a Indiana, tenho imenso apreço por todas as agências espaciais, mas na minha opinião só vai haver credibilidade alguma vez numa claim de vida extraterrestre se a NASA concordar. E isto é porque na nossa cultura, isto a nível de sociedade, na nossa cultura a NASA é detida como a grande agência espacial, a mais conhecedora, a mais experiente. E a que tem maior credibilidade. E é o que Mas não estás a dizer isso só para eles te darem o visto? Não estou. Não estou. É a minha opinião sincera. Boa tentativa, Liz. Mais ainda, eu considero que é a agência que está a ter mais a tentar ter mais atenção a como é que esta notícia é dada. Por exemplo, ainda há 2 semanas nós na comunidade recebemos um e-mail da NASA com uma proposta de formação gratuita para nós de como comunicar vida extraterrestre se a encontrarmos. Eles realmente estão a ficar preocupados com a forma como isto está a ser comunicado. Okay. Terceira coisa que eu queria dizer é, eu acho que há uma necessidade grande, tanto do Departamento de Defesa como da NASA, de se meterem nesta história dos OVNIs, porque o Departamento de Defesa quer garantir que isto não são balões da China, sempre que existe um avistamento, e a NASA, lá está, quer ter o controle total de todas as coisas que são ditas para poder desmistificar, dizer, não, isto não é um fóssil de uma múmia, mas sim uma criança com uma deformação, ou 3 crianças conjuntas, todas empilhadas umas em cima das outras, que se fossilizaram assim. Há muitas maneiras, porque uma das coisas que identificaram é que as ossadas parecem de 3 humanos diferentes, ou uma coisa assim. O que posso dizer acerca dessas múmias é que a pessoa em questão não tem credibilidade nenhuma na nossa área. Tudo o que estão a servir, todas estas imagens e todas estas coisas têm que ser tomadas com uma grande dose de ceticismo, até haver mais universidades a fazerem testes de isótopos e todas estas coisas nestes fósseis. Portanto, só para dizer também essa parte. E, portanto, sim, é verdade, tem havido muitos avistamentos, sempre houve, o entroncamento está cheio deles, é uma cultura que nunca vai embora, e existe uma coisa que é a pesquisa de vida extraterrestre de micróbios e a pesquisa de vida extraterrestre de civilizações. Ambas, por telescópios, estão a anos-luz, não estão a anos-luz, estão há alguns anos nós conseguirmos ter um telescópio potente o suficiente, na minha opinião, mas realmente uns deles vierem à Terra é outro tipo de linha de investigação, não é? Que não está na minha expertise, não há nenhuma, eu acho que não existe nenhum laboratório credível a trabalhar nisso, na verdade, tentar encontrar vida extraterrestre na Terra. Existe um professor em Harvard, que também não tem credibilidade nenhuma entre nós, que acha que encontrou vida extraterrestre num mar qualquer, sei lá. Isso é no podcast do Joe Rogan, se calhar. Esse Exato. podcast é que fala disso. Posso dizer que ele não tem credibilidade nenhuma e sempre quando nós é comparado com ele, nós achamos que é um dos piores dos insultos. Para vos poder dizer isso. Eu queria só realçar uma coisa, que é, a Lígia disse, a NASA quer o controle total. Portanto, eu a partir daí parei de ouvir e foi terraplanismo confirmadíssimo. Eu parei de ouvir na altura em que a Lígia se referiu a si mesma como trabalhando nesta área de ovniologia, ou lá o que é também. Eu não disse nada disso. Disseste, essa pessoa é completamente uma pária na nossa área. Portanto... Eu não disse que eu era um colega. Ele disse que ele não tinha credibilidade.
Temos de Mas ele não é recarregar colega. as cassetes. Temos de Só aqui para rebobinar. confirmar, né? Olha, eu tenho uma pergunta. Inscreveste na palestra? No workshop? De como comunicar vida? Ainda estou a ponderar, só por uma questão que é, eu tenho 2 papers para entregar, 2 papers científicos e todos Tenho mais me que fazer, descontam. pá. É o que ela está a dizer. Tenho mais que fazer. Deixa-me em paz, a NASA, pá. Queria só retornar, pronto, à notícia original para finalizarmos o tópico, que de facto, como a Lígia disse, este é um sujeito que é um intrujão, como se diz em português, com provas dadas de intrugice. Em segundo lugar, como também foi dito, pensa-se que poderá ser um mistura de ossos não só de diferentes cadáveres, mas também de diferentes espécies, até ovelhas ou o que quer que seja, para fazer com pele por cima para parecer um organismo. Terceiro, já a universidade mencionada, mexicana, que supostamente comprovou o facto disto ser ADN estranho, alienígena, estrangeiro, o que quer que seja, já veio também dizer que de facto receberam uma proposta enquanto prestador de serviços, que um cliente particular lhes veio pedir para fazer um serviço de identificar ADN, o que quer que seja, e que eles simplesmente deram a resposta de isto de facto é uma misturada e não é nada. E, portanto, já se demarcaram dessa posição de a Universidade Mexicana garante que isto é alienígena. E, por fim, existe, como a Lígia também mencionou, aludiu a isso, em 2015 houve uma história semelhante, na área geográfica também semelhante, na América do Sul, não sei se foi o mesmo sujeito, mas foi uma mini múmia pequenina, foi o mesmo sujeito. que supostamente encontrou uma múmia alienígena também, muito pequenina, tipo do tamanho de um dedo, mas humanoide, com um crânio elongado, e isso veio a determinar que, primeiro, não era algo tão antigo quanto isso, não era milenar, pelo contrário, era bastante mais recente, porque a mumificação consegue-se fazer bastante rápido, e que era simplesmente um feto mal formado que terá sido expelido lá, e sumariamente enterrado, até enrolado em couro ou algo, portanto, bem tratado no fundo, com uma reverência sentimental, não religiosa e não de... Extraterrestre. Exato, de enterrar os nossos overlords galácticos, mas simplesmente com uma certa reverência sentimental, e pronto, mais uma vez foi algo que foi apresentado como provas sumárias conclusivas de que existe vida alienígena, e pronto, eu acho que, na minha opinião, foi um bom tópico para trazer para, por um lado, informar, desmistificar, gozar, ter uma boa gargalhada, mas não vale a pena, e espero podermos trazer muitos mais tópicos deste para podermos picar a Lígia até ao final da primeira temporada, pelo menos, deste podcast. Portanto, caros ouvintes, acho que está desmistificado. Caso haja dúvidas de que estes sujeitos não estão a seguir o método científico, houve um oficial norte-americano que também disse, muito bem, então se tem o material, envia-nos para cá e nós fazemos estudos independentes aqui nas universidades americanas. Olha, quem diria que o governo americano quer os alienígenas? Quem diria? Isto para mim, pelo contrário, agora convences-me que aquilo são alienígenas, de repente. Ignorem tudo o que eu disse. E de resto, vamos continuar a acompanhar o trabalho desta equipa independente de estudo dos fenómenos anómalos da NASA, que tem 16 especialistas da comunidade. A equipa da Lígia, não é? Exatamente, se calhar é onde contratar a Lígia em breve. Oh, não. E que tem um novo diretor, e vamos ver se esse novo diretor traz alguma novidade aqui para este estudo. Gonçalo, quando eu for despedida, arranjas-me trabalho, não é? Eu acho que o meu objetivo é cancelar todas as pessoas neste podcast, começando por mim. Portanto, lá chegarei. O autocancelamento. Ele já me disse o mesmo, se ele ficar desempregado por causa disto, eu vou ter que lhe arranjar trabalho. Eu não consigo arranjar trabalho para os dois, está bem? Bom, obrigado, caro ouvinte, por ter estado desse lado. Se tens comentários ou sugestões, podes falar connosco diretamente através do e-mail naoespacialpod@gmail.com. Se gostaste de nos ouvir falar sobre estrelas, podes também tu deixar-nos umas estrelinhas e uma review no Apple Podcasts ou na aplicação do Spotify. E subscreve a Nau Espacial na tua plataforma áudio favorita, no YouTube, e segue-nos no Instagram. A música que estão a ouvir é do grande Josh Woodward. Nós voltaremos para a semana com mais uma viagem pela atualidade espacial. Até lá, adeus! Tchau! Adeus!